Mas vamos começar com o Cruzeiro, que joga hoje contra o Avaí, 9h30 da noite, pela Série B. Vanderlei Luxemburgo deu entrevista. Não vamos perder tempo, não. O senhor Rodrigo Franco tá na Toca da Raposa, tem informações pra gente. Tá na sede do Barro Preto, né, Rodrigo? Conta pra gente, porque a greve dos jogadores parou, mas a dos funcionários começou agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no GE também. Eu estou aqui no Barro Preto, que é um dos clubes sociais do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a Toca da Raposa 1, a Toca da Raposa 2, onde treina os profissionais. Tem essa sede aqui no Barro Preto e também tem um clube na região da Pampulha, chamado de Sede Campestre. Na semana passada teve a paralisação dos jogadores, ficaram ali 3 dias sem treinar. E agora os funcionários estão ameaçando fazer uma paralisação, os funcionários que cuidam desses clubes sociais do Cruzeiro, caso os pagamentos não sejam feitos. Eles divulgaram uma carta falando dessa situação, que é uma situação muito difícil, e aí, se o Cruzeiro não fizer o pagamento, eles prometem começar a paralisação amanhã. O Luxemburgo falou pela primeira vez sobre esse movimento de greve dos jogadores e dos funcionários. Vamos ouvir. É uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm, e foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Não foi aquela coisa que de vir aqui, torcida quebrar, porque os jogadores são mercenários, que isso e aquilo, não tem mercenário nenhum. Os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, porque eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional, se colocar à disposição e treinando forte, e entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa contra adversário difícil. Tá aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. A informação que a gente tem, Maurício, é que parte desses salários atrasados dos funcionários começou a ser paga nessa sexta-feira. Então fica a expectativa se vai ter mesmo ou não essa paralisação, que seria a partir de amanhã. Tá certo, Rodrigo. Obrigado, fica aí, porque daqui a pouco eu quero saber da escalação do Cruzeiro pro jogo de hoje, se joga Moreno ou Thiago no ataque. Fica aí, eu já te chamo. Cruzeiro joga hoje à noite na Ressacada, em Florianópolis, jogo 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV, Avaí e Cruzeiro. Cruzeiro do time do Vanderlei Luxemburgo tem que vencer de qualquer jeito e esquecer a turbulência fora de campo. Quantas coisas aconteceram no Cruzeiro nos últimos dias, né? Pra fora, Eduardo Brock! Sobe, pé direito! Como aconteceu aí nessa última semana, nós cobramos de uma maneira que a gente podia cobrar. Para mim, até uma situação nova, né? Eu que estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora, né? Desde que eu lembre. Foram 3 dias de greve. Motivo principal, salários atrasados. De forma alguma vai atrapalhar a nossa performance, até porque somos profissionais, né? A volta aos treinos aconteceu no último domingo. Todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive, né, financeiramente. Depois da paralisação, foram 5 dias de treinos aqui na Toca da Raposa. Hoje, o time encara em Florianópolis o Avaí, equipe que briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Mesmo com todas as dificuldades dentro e fora de campo, o discurso no Cruzeiro segue de confiança. A gente ainda tem que acreditar, porque a gente ainda tem uma chance. A gente sabe que se a gente conseguir a vitória, damos um passo a mais para que o objetivo fique perto. Se vencer os 8 jogos que restam, o Cruzeiro alcançaria 63 pontos, que foram suficientes para conquistar o acesso nas últimas 4 temporadas. A gente acredita sim, nosso objetivo que foi traçado desde o início. Existe uma pequena chance e é nela que a gente se apega. Embora as chances sejam bem pequenas, a gente nunca vai deixar de acreditar e vamos trabalhar com todas as nossas forças. E seguir em busca de dias melhores para o clube. De volta para falar do Cruzeiro, que precisa vencer de qualquer jeito o Avaí hoje à noite, 9h30. O Rodrigo Franco tá aparecendo ali, porque ele vai falar da escalação. O Cruzeiro ainda sonha com o acesso. Rodrigo, você prometeu e tá aqui de volta. Escalação do Cruzeiro, qual deve ser? Fala aí. Promessa é dívida, né, Maurício? Antes a gente fala dos jogadores que voltaram a ficar à disposição. O Flávio, o Marcinho, o Bruno José e o Wellington Nem
que estavam no departamento médico, além do Ariel Cabral e também o Ramon, que voltaram de suspensão. Então, com essas peças, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode escalar o time que a gente mostra para vocês aí na tela. Com Fábio, Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira, Flávio, Lucas Ventura e Marcinho, Bruno José, Vitor Leque e Marcelo Moreno. É uma possível escalação do Cruzeiro, que não vai ter o Claudinho, que está se recuperando de Covid-19, além do Adriano, do Giovani e o próprio Luxemburgo, que estão suspensos. Hoje quem vai estar à beira do campo comandando o time lá na ressacada em Florianópolis é o auxiliar Maurício Cupertino. Cruzeiro então com mudanças na defesa, no meio de campo, no ataque. Precisa da vitória para continuar sonhando com acesso, que é muito difícil, mas para ter alguma chance, só a vitória lá em Florianópolis mesmo. Maurício. Vamos lá, vamos destacar o Cruzeiro nesta sexta-feira. Vamos, Cruzeiro! Aquele destaque inicial para o Arthur nos trazer as principais notícias, e ele volta ainda hoje com os detalhes, né, desse jogo contra o Avaí e logo mais, adversário que a gente vai citar também em instantes. Mas antes, Arthur, o que é que tá chamando a atenção nesta sexta-feira para Raposa? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. O que chama atenção é a boa fase do jovem Thiago, o que poderá implicar no não retorno de Marcelo Moreno ao ataque. Jogador já consagrado, seleção boliviana, um dos artilheiros das eliminatórias, jogador conhecidíssimo, né, em toda a América do Sul, enfim, podendo ser banco esta noite, e com isso o técnico Vanderlei Luxemburgo devendo manter o Thiago com o Vitor Leque e também com o Bruno José. O trio ofensivo e também o que chama atenção, Flávio, cotadíssimo para a vaga de Adriano. Aí teríamos Lucas Ventura com o Flávio. E quem completando esse setor de meio campo? O Wellington nem? Parece que não. Rafael Sobis, muito menos. Quem outro ali? Rômulo iria pro meio campo? Não, vai ser lateral direito. Então, o jovem Marco Antônio pode ganhar uma chance. O que vocês acham disso, hein? Oi, Arthur. Arthur, eu disse ontem e vou repetir também hoje o seguinte, até pela entrevista, daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Você vai trazer ainda a entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o que importa nesse momento é a união dessa equipe mesmo que o Vanderlei não esteja no comando ali no banco, mas a liderança que ele tem, a forma como ele tem agido e complementado, né? O trabalho dele de campo como treinador, isso é que tem feito a diferença no Cruzeiro, em que pese a circunstância dos bastidores, agora com a greve também dos funcionários das sedes sociais do clube, né, que também está aparecendo, essas soluções vão fazer com que o Vanderlei possa continuar esse trabalho dele, que é um trabalho não só ali nas quatro linhas, mas também nos bastidores. Então é isso, o Cruzeiro, se passar pelo Avaí hoje à noite, chega à 10ª posição, a 10ª colocação. Difícil acesso, sim, mas a motivação ela vai aumentar ainda mais, né? Com um grande resultado, se desbancar o time catarinense, vai fazendo com que o torcedor de repente continue sonhando com o milagre. Por que não? Uma outra opção, né? Marcinho também estaria cotado para começar neste meio campo. Sei não, acho que dificilmente o Luxemburgo tira o Thiago para colocar o Marcelo Moreno neste ataque estrelado. De volta agora com os detalhes do Cruzeiro nesta sexta-feira, Arthur Moraes. Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos repercutir aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei que se posicionou no treinamento de ontem, ainda na Toca da Raposa. O treinador falou da manifestação dos jogadores pelos atrasos salariais e a reunião com a diretoria. Tá todo mundo pensando aí, né? De repente, por causa dos jogadores terem se manifestado, buscando seus interesses, né? E falava greve, né? Sindicato, né? Aquelas coisas meio mais complicadas, né? Não, eles mostraram uma satisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários, com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado. E eles decidiram tomar uma posição. Mas uma posição em que, em momento algum,
se insurgiram contra o clube. Isso é muito importante falar porque era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm, e foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Teve a reunião, a conversa inteligente de ambas as partes, e a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução dos problemas que eles estão passando juntamente com os funcionários, e o Cruzeiro voltar a uma normalidade, né, que nós conhecemos muito bem. E isso foi feito, os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, voltar no domingo, abdicando do domingo, que eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional, porque sabe que tem um compromisso amanhã, sexta-feira, importante. Então eles voltaram para treinar e se colocaram à disposição e treinando forte e entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa contra um adversário difícil. Então achei que a coisa correu, caminhou, tudo bem, e a diretoria está aí buscando soluções. Já falou que vai pagar os funcionários, os atrasados funcionários, tanto da Toca 1 como da Toca 2. Estou buscando, não sei como é que está essa situação, estou me situando, eu cheguei cedo hoje do clube aqui para trabalhar, mas o importante é que o movimento fluiu de uma maneira saudável, não foi aquela coisa que de vir aqui, torcida quebrar, porque os jogadores são mercenários, que isso e aquilo. Não tem mercenário nenhum, os jogadores estão totalmente dentro de uma responsabilidade profissional, se dedicando ao máximo, e eu estou muito satisfeito. E satisfeito de estar aqui nesse ambiente, criando um ambiente de Cruzeiro, que é o que eu entendo, né? Um ambiente de um clube grande, que passa pelos momentos difíceis, alguns percalços, mas que vai se reencontrar. E o se reencontrar passa por discussões inteligentes, para a busca de solução, não ficar discutindo por discutir. Então acho que esse momento já ficou para trás, o dirigente entendeu, os jogadores voltaram a treinar com afinco, buscando aí se preparar bem para o jogo contra o Avaí. O Luxemburgo também falou sobre o árbitro do jogo de hoje à noite com o Avaí. Será Flávio Rodrigues de Souza. Também comentou a situação no geral da arbitragem. O juiz que vai apitar o jogo é o Flávio de São Paulo, que apitou nós e CSA. E o Gaciba repete ele para esse jogo, né? E ele no jogo contra o CSA, simplesmente ele mandou o quarto árbitro colar no banco comigo ali na área técnica, como se eu não pudesse trabalhar ou de repente até me comunicar com ele. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba, nós podemos nos comunicar com os profissionais que estão dentro do campo, nós não podemos ofender, nós podemos falar que tem alguma coisa acontecendo, até alertando para ele uma sequência de falta repetida, trocando jogadores, revezando jogadores para fazer a falta. De repente fala, mas o quarto árbitro tá lá, veja, o quarto árbitro tá mais preocupado agora, eles estão mais preocupados em vigiar a gente do que vigiar o jogo, o que está acontecendo no jogo. E isso é uma coisa que preocupa, por exemplo, saber que o árbitro que veio apitar nós contra o Botafogo era um cara de Alagoas, tá certo? E que desde o primeiro minuto do jogo, quando começou o jogo, percebeu-se que o Botafogo começou a ganhar tempo, com os jogadores caindo na área, goleiro caindo na área, e desde o primeiro minuto do jogo, eu alertei que os jogadores do Botafogo estavam ganhando tempo. E ele falou, eu tô vendo, mas não tomava ação. O quarto árbitro vinha em cima de mim, aí ele tá falando que tá vendo, mas não toma ação nenhuma. E ganhou mais ou menos ali uns 8 minutos, no mínimo uns 8 minutos de caída ali. Tem uma hora que foi uns 3 a 4 minutos que eles ficaram lá no chão. E eu alertei ele, tô alertando. No final do jogo, Gaciba, ele vem e me dá um cartão amarelo, falando, tô te dando um cartão amarelo. Me deu um cartão amarelo. Puf, eu levei um susto, porque eu não ofendi, não xinguei, não falei nada. Aí, ao término do jogo, fui para a educação e perguntei, por que você me deu o cartão amarelo? Ele não olhou para mim, falei, por favor, olha para mim, eu não estou te ofendendo nada, nós estamos os dois dentro do mesmo espaço de futebol. Por que você me deu o cartão amarelo? Porque você estava reclamando. Eu falei, eu estava reclamando desde o início do jogo. Se você tivesse que me dar o cartão amarelo, então me desse no início do jogo, que eu reclamei até o final das coisas que eles estavam fazendo, que era cera. E você só foi me dar o cartão amarelo no final do jogo e me tirou do jogo. O árbitro coloca o que ele quiser na súmula e de repente o profissional fica cerceado do direito de trabalhar. Antes ninguém falava da arbitragem do Cruzeiro e o Vanderlei Luxemburgo tem voz ativa. Acho que esse tipo de manifestação é favorável ao Cruzeiro, não, Pedro Abelho?
Falar, eu acho que até falava, né, Arthur, mas não com essa voz, né? Não com o peso que tem a voz do Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. Sem dúvida. Acho que você bateu na tecla certa. E se ele não fizer esse tipo de situação, eu até concordo que, assim, às vezes é choradeira demais. Mas quando há uma sequência de situações, se não reclamar, vão continuar acontecendo. E o Cruzeiro, neste momento, ele, claro, vai depender de um apoio que a torcida não dá, porque cobra desempenho do time ao invés de apoiar na maioria dessas vezes em que se reclama com relação à arbitragem. Mas o Luxemburgo tem as fontes, tem os acessos, Arthur. Ele reclama direto na fonte, ele fala do Gaciba no vídeo e o Gaciba escuta, porque é o Vanderlei Luxemburgo. Então ele tem mais é que reclamar mesmo, mas não se apegar só nisso. E já alerta o árbitro da noite, né? Ele não vai estar no... A gente conhece o Vanderlei, ele já alertou o árbitro. Olha aqui, ó, moço. Já deu eco. Isso aí. Dá eco. A voz dele dá realmente eco, o posicionamento dele, o peso que tem o Vanderlei Luxemburgo. Bom, o Cruzeiro terá esse compromisso de hoje à noite, depois 2 jogos em sequência em casa. Ele vai jogar com o Remo na próxima quinta-feira e depois no dia 1º de novembro vai enfrentar o Vila Nova. Gente, Cruzeiro superando hoje o Avaí. Depois, quem sabe, embalando aí 2 vitórias em casa. Vai fazer o torcedor realmente sonhar. E como? E o time para esta noite, provável: Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. Lucas Ventura, Flávio e Marco Antônio. Vitor Leque, Thiago e Bruno José. Acho que é uma escalação aí que, de certa forma, deve agradar boa parte da torcida, ou a sua maioria, não, Dimara? Com certeza. A presença do Marco Antônio, a gente falava sobre isso aqui ontem, né? E também, o Vanderlei também tem muito isso, né, Arthur? Ele ouve muito a torcida, aquele lado da torcida que tá pedindo uma coisa ou outra coisa. Ele faz com que a torcida participe das suas escalações. Se não der certo, ele já fala, ó, não pede mais porque não é isso, né? Então, acho que nesse sentido o torcedor vai ficar bem feliz com essa escalação. Muito bem. E mais feliz ainda se o Cruzeiro em campo fizer de novo bonito, a exemplo do que fez recentemente fora de casa contra o Coritiba, 3-0. Mas um golzinho só tá bom, 1-0 já tá bom para faturar os 3 pontos. E agora o Arthur, tá me ouvindo? Entra aí, fale. Mas não se trata nem de bomba, não. Não? Meu caro Pedro, você não assusta o pessoal que negócio de bomba, não, pelo amor de Deus. Eu achei que era. Bomba, não. Mas é que o pessoal tá questionando, Arthur, e os salários foram pagos, parte dos atrasados? E eu mantive um contato, até uma apuração do nosso Oswaldo Reis, grande Piquetito, agente do elenco, que não está lá em Floripa, não, tá aqui, mas o dia acaba meia-noite, né, Dimara? Menos normalmente, a gente vai estar aqui na transmissão. É o que estão dizendo por aí. Então, os salários ainda não foram depositados, não. Existe a promessa para essa sexta-feira, mas até aqui, confere a hora para mim, 13h59, é isso? 13h59. Você tem 10 segundos, vai. Até o presente momento, nada. E com 6 meses de salários atrasados, funcionários das sedes sociais do Cruzeiro entrarão em greve a partir de sábado, até que tenham uma resposta do clube sobre o pagamento dos salários em atraso. Meu Deus. A gente lamenta muito, Arthur.